tudo bem com vocês? Legal! O tema da nossa videoaula hoje é resíduos. Bom, e afinal de contas, o que são os resíduos? Resíduos nada mais é do que tudo aquilo que perde valor para você. Então é o nosso conhecido lixo. Olha que interessante. A partir do momento que qualquer coisa perde a serventia para você, é considerado lixo. É considerado um resíduo. Resíduo de quem? Do seu consumismo, do que você consumiu. Tranquilo? Vamos lá. Quais são os tipos de resíduos que nós temos? Nós temos basicamente 3 tipos de resíduos, tá? Resíduos sólidos ou secos. Nós temos os resíduos orgânicos e os resíduos hospitalares. Bom, quando eu falo de resíduo orgânico, eu estou dizendo, estou falando de restos alimentares, cascas, folhas, esse tipo de resíduo. Quando eu falo de resíduos secos, tá? Ou sólidos, depende da literatura, eu estou dizendo sobre plástico, papelão, tá? Isopor, coisas, vidro, metal, e até mesmo resíduos de construção. Bom, e eu tenho os resíduos hospitalares, que são aqueles que são altamente contaminados, com doenças, micro-organismos, E esses resíduos, eles são destinados e devem ser tratados de uma forma muito especial, tá? Os resíduos hospitalares devem passar por um incinerador. O que é isso, Pro? Nada mais é do que literalmente colocar fogo, atear fogo naquilo. Mas é em qualquer lugar? Não. Existem empresas especializadas que passam nos hospitais, clínicas e consultórios médicos, pegando todos esses resíduos, tá? Para levar para o seu destino correto. Esse tipo de tratamento de resíduos, de tratamento de lixo, existe um custo, tá? A empresa é contratada pela prefeitura, pelo governo do estado, pelas clínicas particulares, então eles são contratados. Os resíduos hospitalares, eles passam pelo incinerador para que a gente tenha certeza de que todos os micro-organismos foram mortos, e então assim isso não pode causar mal a ninguém, tá? Tranquilinho até aí? Beleza. Vamos para os outros resíduos. Existe uma sigla chamada RSS, que é Resíduo de Serviço de Saúde. Tudo bem? Que é o que está relacionado com o que a gente acabou de falar. Bom, e a gente ainda tem os resíduos sólidos urbanos, que são todos os outros que eu falei, inclusive a matéria orgânica entra nele. Bom, e do que é composto o nosso lixo? 51% em média, um pouco mais de 50% de todo lixo que o brasileiro, ou melhor, que o humano produz, é matéria orgânica, tá bom? Aí a gente vai ter, dentro desses outros 50%, 13% deles vai ser plástico. 13% vai ser papelão, papel, caixinha de leite, as Tetra Pak da vida, tranquilo? E mais ou menos 2,5% é vidro. E aí vem em torno de 3% metal, latinha de alumínio, por exemplo. E o restante são outros diversos. Tudo que você faz, você vai gerar lixo. Isso mesmo. Você acabou de abrir uma bala que eu vi. Você gerou lixo. Chupou um chiclete. Passa aí pra mim. Como assim? Vamos fazer aí uma maneira disso aí chegar aqui até a professora. Não pode, só vocês? Então, olha lá. Tudo que a gente faz na nossa vida gera lixo. Em média, a gente gera em torno de 1,2 a 1,5 quilos de lixo por dia e por pessoa. Então, você imagina quanto lixo você gera. Bom, e por que nós estamos falando desses lixos? Porque o lixo é um problema quando ele não é destinado da maneira correta. O lixo, ele deve ser, primeiramente, separado na sua casa entre lixo orgânico e lixo seco, tá?
Então, restos de alimento deveriam ir, restos de alimento, papel alumínio, papel higiênico, guardanapo de papel, esse tipo de lixo deveria ir para um aterro sanitário. E todo o restante para uma usina beneficente de reciclagem. Mas nem todas as cidades a gente tem a tal coleta seletiva, né? Na cidade onde eu moro, a gente tem a coleta seletiva e costuma funcionar. Uma vez por semana, passa uma equipe especializada recolhendo todo o lixo que pode ser reciclado. E nos outros dias da semana passa o caminhão comum de lixo. Bom, de quem é a obrigação de cuidar do destino desse lixo? O destino do lixo, ele deve ser cuidado pelos governos municipais de cada cidade e dentro de normas específicas, tá? O Brasil lançou algumas normas e as cidades que conseguem fazer as normas ganham o selo verde, que é o selo de proteção ambiental. Bom, olha que legal. Por que acontece muitas vezes da cidade não ter o selo verde? Porque ela não tem um aterro sanitário ou até mesmo um aterro controlado. E agora nós vamos falar a diferença deles. Então vamos lá. Normalmente o lixo da sua cidade vai para onde? Um lixão. Ou seja, um lugar a céu aberto, né? Onde é despejado lixo de maneira indiscriminada, né? E normalmente lá a gente tem catadores. Olha que interessante. Esse lixão a céu aberto, ele tanto contamina o solo com o chorume. Esse chorume consegue penetrar até os lençóis freáticos, então contamina também a água, tá? É um criadouro para animais, então animais como escorpião, rato, pulga, barata, além de micro-organismos, então é um lugar que a gente vai ter inúmeros tipos de bactérias e vírus. E ainda tem um outro porém. Além da dengue, né? Porque vai ter, não é coberto, não tem nada do tipo, então vai ter criadouro do mosquitinho da dengue. Mas o lixo em decomposição, ele libera para a atmosfera um gás chamado gás metano, que é altamente prejudicial ao nosso efeito estufa, a nossa camada, né, de atmosfera. Quanto mais gás metano, mais gás carbônico eu tenho nessa atmosfera, maior vai ser o aquecimento global, mais vai ser intensificado o efeito estufa, aumentando assim o aquecimento global. Só fazendo aí um parênteses. O que é efeito estufa, professora? Efeito estufa é um fenômeno natural que a Terra tem, tá? Para manter parte do calor na Terra e faz com que a gente mantenha aí uma temperatura amena e agradável para a vida. Quando esse efeito estufa é aumentado, não tem como esse calor voltar para o espaço. Então ele fica todo concentrado aqui. Aumenta a temperatura ambiente, que a gente sente, isso derrete geleira, aumenta também o nível do mar, fazendo ainda uma outra coisa, que é mexer no regime de chuva. Então, lugares que eu tinha chuva, eu passo a ter um regime menor de chuva, tá? Uma quantidade menor de chuva. Bom, então tá aí, lixão não é legal. Então, os lixões, eles contaminam o solo, contaminam o lençol freático, são criadores de animais peçonhentos e doenças, né? Um reservatório de doenças. Ainda contaminam também a atmosfera e quem trabalha lá corre o risco de contaminação por N coisas. Tranquilo? Qual seria a melhor solução para tudo isso? A melhor solução para tudo isso seria o aterro sanitário. O que é um aterro sanitário? Um aterro sanitário nada mais é do que um ambiente onde eu tenho uma camada que protege o meu solo, protege o meu lençol freático. Então, essa camada
ela impermeabiliza todo o meu solo e lençol freático. O gás metano, ele é captado por tubulações, tá? E pode ser usado para fabricação de energia. Ainda eu tenho a questão da separação do lixo, né? Porque vai ocorrer a separação do lixo. E aí, esse chorume, antes de ser lançado para qualquer lugar, é tratado. Então, eu vou ter aí a eficácia do tratamento de lixo. Bom, mas nem toda cidade tem isso. Na maioria das vezes, a gente encontra lixões a céu aberto. O que acontece? Com essas leis novas que foi lançada há alguns anos atrás, as cidades elas estão sendo obrigadas a se adaptar nesse selo verde. E eles tinham um prazo de 20 anos, mas já se passou mais de 10. E algumas cidades ainda não conseguiram. Bom, o que foi estudado? Então, nós vamos fazer uma coisa chamada aterro controlado, que é nada mais é do que aterrar o lixão antigo, fazer a captação do gás, né, fazer um suspiro para esse gás para não ocorrer explosão, até mesmo porque o gás metano é altamente inflamável. Bom, então ele libera esse gás metano de forma a não causar explosões e aí se inicia no mesmo território, no mesmo lugar, a construção de um terreno, de um aterro sanitário, tá? Bom, então vamos lá, fazendo um recapitulamento aí, né? Uma recapitulação de tudo. Então eu tenho resíduos, que nada mais é do que o que resta de você, o que sobra de você, o que perde valor para você, então o seu lixo. Esse lixo sólido, ele pode ser classificado de duas formas. Resíduos sólidos do serviço de saúde e resíduos sólidos urbanos. Dos resíduos sólidos urbanos, eu vou ter alguns tipos. Então, eu tenho o que vem de casas, que a gente vai chamar de lixo doméstico. Eu tenho o que vem de outras varreduras, então, varrer rua, poda de árvore, né? Capinagem da cidade. E eu vou ter o comercial, que vai ser papel, papelão, mais essas coisas. Bom, esses resíduos, eles podem conter então, restos alimentares, restos orgânicos, como poda. Eu posso ter papel e papelão, plástico, vidro e metal. Bom, e no resíduo hospitalar, né? No resíduo de serviço de saúde, o que eu vou ter? Vou ter agulhas, luvas, frascos de medicamento, frascos usados em cirurgias, né? Sangue, vou ter sujeira de sangue. E quem vai produzir esse resíduo? Só o hospital, professora? Não, não é só o hospital. Então, quem produz esse resíduo? Clínicas médicas, clínicas de estética, estúdio de tatuagem, clínicas veterinárias, clínicas de ortodontia, né, de dentista, além dos hospitais. Bom, e aí esse lixo ele tem que ser destinado, tá? Ele tem que ser levado para um ambiente correto. Todo lixo, todo resíduo sólido de serviço de saúde, ele deve ir para a incineração. Incineração é correta, mata todos os tipos de micro-organismos, porém custa caro, tá? Tem um alto custo e também causa uma certa poluição ambiental, porque para fazer essa incineração você gera aí a queima desses materiais que vai eliminar gases tóxicos. Na maioria das empresas, eles já têm uma coisinha nas chaminés, né, desses incineradores que a gente chama de filtro, que reduz a poluição atmosférica, mas ainda tem algum. E aí eu tenho como destino de lixo de resíduos sólidos urbanos: lixão, aterro sanitário e aterro controlado. E aí nós vamos falar um pouquinho agora
do lixo orgânico. O que eu posso fazer com o lixo orgânico? O lixo orgânico ele pode ser usado para a fabricação de adubo. Adubo. Porém, dá trabalho e a venda é pequena, tá? Então a gente tem poucas empresas especializadas nisso, poucas pessoas interessadas nesse adubo, tá? E leva algum período de tempo, então você não consegue isso com um dia, dois, demora um pouco mais. Bom, o nome dessas usinas, né, que fazem adubo, são usinas beneficiadoras de matéria orgânica ou compostagem. A gente consegue fazer em casa a compostagem. Nada mais é do que terra, restos orgânicos, terra por cima. Deixa lá que a natureza se encarrega de tudo. Se você conseguir colocar algumas minhocas ainda, ó, fica bem legal e você vai ter literalmente um adubo de alta qualidade de procedência, porque você sabe de onde veio aquilo. Bom, a gente tem ainda as usinas de reciclagem. E é super interessante a gente falar das usinas de reciclagem. Por quê? Porque existe toda uma vantagem em reciclar. Toda vez que a gente recicla, a gente economiza energia. Bem isso mesmo. E vou dar um exemplo bem grotesco. Uma lata de refrigerante, para fazer uma lata de refrigerante, eu gasto em média R$1. Se eu reutilizar, fazendo a reciclagem das outras latas, eu vou gastar em torno de 50 centavos. Talvez um pouco menos ainda. Então, olha, eu vou gastar metade do tempo, metade do dinheiro, então vale a pena a reciclagem. Vidro, por exemplo, em uma garrafa de 1 litro de vidro, né, uma garrafa de 1 litro, eu consigo fazer outra garrafa de 1 litro. Não tem perda nenhuma. O reaproveitamento é de 100%. Tranquilo? Então, isso vai fazer com que eu consiga economizar recursos naturais, como, por exemplo, a extração de bauxita para fazer alumínio, como, por exemplo, a extração de silício e areia, né, para fazer o vidro. Então, isso são economias que são altamente importantes. A gente volta daqui a pouco com mais um pouquinho de aula aí. Beijos!